Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 6 de julho, hoje a igreja faz memória de Santa Maria Gorete. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 14 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus são questionados pelos discípulos de João. Os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam: por que razão, por qual motivo nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Por quê? Por que eles não jejuam? Qual o motivo? Qual a razão? Por que não? E aí Jesus, interessante a resposta de Jesus. Vamos prestar atenção. Jesus disse assim: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Interessante porque Jesus associa o jejum ao luto. Claro que quando a gente vai estudar a questão do jejum, né, e de modo especial lá no Antigo Testamento, se fazia jejum por vários motivos, inclusive no luto, né? Então Jesus aqui está associando o jejum ao luto, né? Ou seja, a tristeza. Então, e além, veja, tem mais um detalhe aqui. Porque além de Jesus associar o jejum ao luto, ele vai associar também o jejum ao casamento. Ele vai falar do noivo. E quem é o noivo aqui? É ele. Ele mesmo é o noivo. Então veja, Jesus vai dizer: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, o que significa a presença do noivo? A presença do noivo significa alegria, significa felicidade. Eu não sei se vocês sabem, mas nas tradições rabínicas existiam vários dias em que os judeus não deveriam e não poderiam jejuar. Vários dias que os judeus eram proibidos de jejuar. E um desses dias era o dia do casamento. Ou seja, no dia do casamento não se podia jejuar. Era proibido. Era proibido jejuar. Agora, lembrando que a festa de casamento durava 7 dias. Então, durante esses 7 dias, ninguém podia jejuar. Era proibido. Por quê? Porque eram dias de festa, de alegria. E aí a gente começa a entender, né, o que Jesus está dizendo aqui. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Ou seja, enquanto tem o noivo presente, o noivo é motivo de festa, de alegria, de felicidade. Então não se podia estar de luto, triste,
Não se podia jejuar, porque o noivo está presente. Olha que maravilha. Jesus é a causa, o motivo da alegria, da felicidade. O noivo está presente. No entanto, eles não foram capazes de reconhecer a presença do noivo e continuaram no luto, na tristeza. Na tristeza. Então, mas Jesus vai dizer: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão, né? E aí depois Jesus conta duas parábolas, né? Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Ou seja, o que isso significa, né? Um texto um tanto quanto complicado de se compreender, né? De se compreender. Mas veja, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. O que é a roupa velha? O que é o pano novo? Né? O que são os odres velhos, os odres novos, o vinho novo? Né? Jesus, ele não veio fazer remendo. Jesus veio fazer novas todas as coisas. Veja, olha aqui o que Jesus está dizendo. Vamos lá. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O que são os odres velhos? O que são os odres velhos? O vinho novo, aqui, é o ensinamento de Jesus. É a boa nova de Jesus. E a própria pessoa de Jesus. É o vinho novo. Agora, os odres. Os odres somos nós. Os odres é cada um de nós. Agora, lembremos, um texto, por exemplo, que nos faz compreender isso que Jesus está dizendo, é uma frase de São Paulo. Por exemplo, São Paulo diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis que tudo se fez novo. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse evangelho. E que São Paulo interpreta, né? Mesmo sem falar desse texto, mas é justamente o sentido. O sentido é justamente este. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, como é que o evangelho termina? Vinho novo se coloca em odres novos. Então Jesus não veio trazer a boa nova, o evangelho da salvação, o seu ensinamento, para ser colocado numa estrutura judaica legalista, ultrapassada, né? As tradições criadas no judaísmo, legalista, fundamentalista. É disso que Jesus está falando. São os odres velhos, vão se arrebentar. Então, Jesus veio trazer o vinho novo. E os odres novos, que somos nós, que é a igreja, que deve receber o vinho novo de Jesus. O vinho novo da salvação, trazida por ele. Vinho novo se coloca em odres novos. E assim os dois se conservam. E assim os dois se conservam. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus quer fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele quer fazer novas todas as coisas. Mas eu pergunto a você: você aceita o novo de Deus na sua vida? Ou você prefere conservar aquilo que é velho, ultrapassado? A vida velha, a vida de pecado. Você prefere a vida de pecado ou a vida da graça? Você aceita o novo de Deus na sua vida hoje? Se sim, abra o seu coração a essa palavra e acolha a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.